Ninguém resiste, e hoje todo mundo gosta de futebol, ainda que o Brasil tenha tomado de 7, mas já está se recuperando. Pode ser que venha aí um Brasil e Alemanha, onde o Brasil, quem sabe, faça barba, cabelo e bigode na Alemanha e nos dê a alegria que nos roubou na Copa do Mundo aqui, na nossa casa. Mas ninguém resiste a um papo sobre futebol. E eu vou fazer hoje uma conversa que eu considero interessantíssima com Maurício Fonseca, repórter, jornalista do Jornal do Brasil, do jornal O Globo, sempre na área esportiva, serviu também ao Clube de Regatas do Flamengo, numa boa época do clube, em que ele foi assessor de imprensa. É o papo que vai ser o papo de hoje. Futebol brasileiro, futebol internacional e a exposição, quem sabe, de uma das maiores estrelas de todos os tempos do futebol mundial que vem aí, que será objeto da nossa conversa, o Neymar. Tudo bem com você, Maurício? Tudo bem, Ronaldo. Prazer estar aqui conversando com você. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando, então, o primeiro bloco de Menorá na TV com Maurício Fonseca e eu vou logo disparando um chute a queima-roupa. Maurício, parece que o Neymar ultrapassou as barreiras que o prendiam no Barcelona, que não o deixavam ser o grande expoente que ele realmente pode vir a ser. Os poucos jogos que nós vimos dele no PSG, no Paris Saint-Germain, demonstram que realmente vai ser difícil alguém tomar a bola de ouro dele no ano que vem. Qual é a tua opinião sobre o Neymar, hein? Ronaldo, eu concordo com você plenamente. Acho que ainda está no início a trajetória do Paris Saint-Germain. Sem dúvida é um futebol um pouco menos qualificado, não do Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain é top, mas o campeonato francês. Eu vi o primeiro jogo do Paris Saint-Germain, que foi Guingamp, e talvez ele seja o mais fraco que o mais fraco da Espanha, sabe assim, comparativamente. Mas isso é só um detalhe, porque o Neymar fazia isso no Barcelona é contra o PSG, contra o Real Madrid. Então, quer dizer, isso aí não é problema do Neymar. Ele está jogando num time de altíssima qualidade, jogadores de primeiro nível. Ou alguém acha que Cavani, Di Maria, Neymar, Pastore, Verratti... O Lucas está barrado nesse time. O Lucas não tem, nem joga. Marquinhos, Daniel Alves. Isso é um time de primeira... É um time mais forte que o do Barcelona atualmente. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o time titular do Paris Saint-Germain é hoje, tecnicamente, mais forte, tem melhores jogadores que o do Barcelona. Eu vi o Barcelona jogar ontem. Qual é a tua expectativa sobre o Neymar? Aonde você acha que ele vai parar? Eu acho que o Neymar vai parar como o melhor jogador do mundo. Ele tem 25 anos. Não tem ninguém abaixo do Messi e do Cristiano Ronaldo que chega no Neymar. Nem mais velho, nem mais novo. Então, naturalmente, o Messi e o Cristiano Ronaldo, lógico que vai ter um decréscimo na carreira. A carreira vai cair por causa da idade. O Cristiano Ronaldo já tem 30 e poucos anos, 34, ou coisa parecida. O Messi está caminhando para os 30. Então, com 20, o potencial que o Neymar tem ainda... Vai reinar aí uns 8 ou 9 anos, eu acho que ele vai ganhar a bola de ouro aí, ele vai bater o Messi. Porque o Messi ainda tinha o Cristiano Ronaldo, né, para dividir com ele. E o Neymar não vai ter. O Neymar, saindo desses dois, a não ser que surja, que futebol é uma coisa que acontece. É difícil. Como surge o Neymar, pode ser que surja Quem sabe um Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, esse da França aí agora, que tem 19 anos, o MVP, que ninguém conhecia o jogador e... Tá arrebentando. Eu vi ele jogar 2 vezes, 3 vezes, eu falei, se foi isso tudo aí realmente, forte, habilidoso, mas concretamente o Neymar caminha para ser o melhor do mundo já no ano que vem. Vamos falar um pouco do futebol carioca. Você acredita que o Vasco possa cair pela 3ª vez para a 2ª divisão? Do jeito que as coisas estão, com um técnico indisposto com certos grupos de jogadores, Eurico Miranda já mais velho do que em outras oportunidades. Como é que você avalia o Vasco da Gama? Olha, Ronaldo, até a rodada de domingo agora, quando perdeu do Bahia de 3-0, eu achava que o Vasco não ia cair não, que o Vasco ia ficar meio da tabela. Vinha fazendo uma campanha assim, ganhava em casa os seus pontos. O Atlético Paranaense foi para a Libertadores ano passado só ganhando em casa. Acho que fora ganhou um jogo. Então o Vasco estava construindo uma campanha de time para ficar lá em 10º, 11º, 12º. Talvez uma Sul-Americana, uma coisa assim, que eu achava assim, mas deu uma degringolada. O
o Milton Mendes está com problema dentro do elenco, claramente. Isso a gente, mesmo não estando lá dentro, você percebe que... Você acha que pegou bem aquela ida dele até o meio de campo depois do jogo do Vasco contra a Ponte Preta, incomodar o atleta com quem ele já não tinha relacionamento nenhum? Foi fazer o que lá? Foi provocar uma situação que acabou acontecendo. Tomou uma paulada na orelha. O que eu acho é que ele, por exemplo, jogador de futebol é jogador de futebol, ele não é treinador. Então o Rodrigo podia ter alguns desafetos lá dentro do Vasco, mas ele também tinha gente que era da turma dele, por isso que é turma, uma turma de cada lado. Então ele vai se meter com o jogador, não é assim, jogador, como quase todas as categorias, é corporativista também. Ele primeiro... Você viu que nenhum jogador do Vasco defendeu? É isso que eu tô falando, porque... Ele tomou 2 empurrões e o cara foi atrás dele e o rapaz que estava conversando com ele deixou ir. Ficou quieto. Tipo, ele não quis se meter, sabe? De repente ouviu alguma coisa que achou absurda também. Ou mesmo que ele foi fazer lá? Eu acho que foi passear no meio de campo? Ele foi tirar o jogador dele para fazer uma provocação. Fazer uma média. Não fala com esse cara aí, não. Ou coisa pior, mas isso aí seria devendo a gente falar, porque nunca nem saiu, né? E nem saiu uma leitura labial, uma coisa assim. E hoje em dia não tem segredo para nada. Então eu acho que tá perigosa a situação. O próximo jogo é com o Fluminense, no Maracanã. Se o Vasco perder e os times que estão ali com 22, 23 ganharem, problema. Passa ele e aí ele entra. E depois que entra, aí começa aquela carga em cima. Quer dizer, quase todos já caíram, mas na hora que entra ali no negócio, é difícil de sair, porque aí... Alguém imaginava o Internacional ano passado ia ser rebaixado? Começou o campeonato, estava em primeiro lugar e acabou com aquela campanha ridícula. Então, bom, você lembrou aí do próximo Fluminense e Vasco. Talvez até quando nós estivermos no ar, esse Fluminense e Vasco já tenha passado. Aí nós vamos saber realmente o que vai acontecer. E o Fluminense, hein, com o Abel, com o falecimento do filho dele, com atletas do clube de primeira linha indo embora. Qual é a tua observação sobre o Fluminense? Olha, Ronaldo, eu acho que o Fluminense está fazendo o dever de casa, que é para fazer uma reestruturação. O time hoje tem... Duvido que tenha algum time no campeonato que tenha mais jogador da base do que o Fluminense. Todo dia aparece 2, 3 que a gente nunca nem ouviu falar. Então, o time que se propõe a ter essa aposta, não porque quer, evidentemente, que ninguém faz um trabalho assim, botar só garoto, o ideal sempre é uma mescla, evidentemente. Eu acho que o Fluminense está fazendo o que tem que fazer. Vai ficar ali, quem sabe, beliscar uma Libertadores, porque eu estou achando que vão ser mais do que 6 no Brasileiro. Porque Corinthians, Flamengo, estão na Sul-Americana, o Grêmio está na Libertadores, o Botafogo, pode ser que abra mais vagas. Então, eu acho que se você ficar ali até o 8º, eu acho que você pode beliscar uma Libertadores. Então, o Fluminense, eu acho que o jogo dele é esse, é ficar por ali. Não tem punch para chegar lá, não tem elenco. E o acidente com o filho do Abel, uma tragédia, né? Uma coisa que não tem explicação. Eu acho que os jogadores que estão ali no Fluminense, todo dia tem um problema, é contusão, é jogador que vai embora. Eu tô achando que eles criaram uma força entre eles ali para levar o barco até o fim, pro Abel ali, sabe? O Abel é um cara que sabe, é um bom gestor de grupo, né? Todo jogador gosta do Abel, então eu acho que está a forma certa para o Fluminense se manter. Maurício, e o Botafogo? No Botafogo, todos os clichês já foram utilizados com o Botafogo. O Botafogo não vai ter força, o Botafogo... Que é o que aparecia mesmo. Há um ano atrás, o Botafogo estava em 17º lugar no Campeonato Brasileiro, na estreia do retorno, com o Jair Ventura assumindo o lugar do Ricardo Gomes. Então, um time sem perspectiva, sem nada, e aí deu aquela arrancada inimaginável, acabou em 5º lugar no campeonato. Então, já foi um feito. Passou em todas as etapas da Libertadores. Esse time do Botafogo, que certamente está entre os piores tecnicamente da história do Botafogo, é um time que resgatou a torcida. Qual é a nota que você dá para o Jair Ventura? Como o treinador, eu acho que ele é um treinador 8 hoje. Eu acho que realmente com o que ele tem na mão, ele faz... Milagre, porque o time se mantém. Nós estamos a 2 dias hoje da decisão contra o Flamengo com relação à Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil. Você arrisca um prognóstico, porque quando for para o ar, já terá saído o resultado. Na minha avaliação, o Flamengo vai ganhar de 3-1 esse jogo. Eu vou apostar nesse placar. Eu acho que o Flamengo tem mais chance de, apesar de o Botafogo ter mais resultados a seu favor, o Flamengo vai jogar em casa, está motivado com essa vitória. 60 mil pessoas no Maracanã. Do jeito que foi, porque o garoto fez 2 gols e o garoto merece, porque ele joga muito. Ele é um bom jogador, claramente, dá para se ver.
Não sei se ainda é novo ou se não é para começar, mas ele é um... Também dizem que a idade hoje em dia no futebol varia muito, né? Não sei se porque às vezes o cara não tem 16 anos. Ele parece um garoto, pode realmente. Pode ser que tenha, ele tem cara de garoto. Ele tem jeito de menino, jeito de garoto. Eu acho que o Flamengo é favorito. Agora, não pode tomar um gol. Se tomar um gol, o Botafogo fizer um gol na frente... Vai enlouquecer lá. Porque aí o Flamengo vai ter que fazer 2 gols e o Botafogo adora essa situação. Olha só, o Flamengo, que falta a gente conversar sobre os cariocas, falta o Flamengo, eu deixei por último, porque o Flamengo tem, nesse momento, uma nova circunstância que é o treinador Reinaldo Rueda, que foi campeão pela Libertadores, da Libertadores das Américas, no ano passado com o Atlético Nacional de Medellín. Hoje mesmo, no nosso programa de rádio que você participa de vez em quando, pela manhã eu disse que se eu fosse o técnico do Flamengo, e eu acho que o Rueda deveria fazer isso, eu escalaria Berrio na direita, Vinícius Júnior na esquerda, e os outros 9 trabalhando para esses 2. Esse é o meu time do Flamengo, é assim que eu faria. Montaria a defesa e o meio de campo em função desses 2 jogadores que são velocíssimos, que podem jogar em facão, podem jogar recebendo bola na frente, dribladores, apesar de que dizem que o Berrio não é, eu sei que ele é, e eu pergunto a você, qual é a tua opinião sobre isso que eu acabei de dizer agora? Realmente é uma fórmula para jogar contra o Botafogo. O Botafogo fecha muito a defesa, é um time que sabe se defender, não se assusta com pressão, está acostumado, jogou a Libertadores aí, todos os jogos fora de casa, pressão, sufoco, e tirou de letra ali a situação. E o Flamengo tem que marcar a defesa do Botafogo. O Flamengo tem que fazer pressão o jogo todo. É isso aí. O único problema é que é o jeito que o Botafogo gosta. Atrás. O Botafogo gosta de ficar sem a bola e estocar. Então o Flamengo... Agora, não teria uma referência, né? Mas você pode botar o Diego chegando pelo centro, né? Porque eles fazem facão, mas já fica mais longo, né? A trajetória, né? Você toda hora fazer isso. A minha preocupação é que nós vamos ter que escalar, caso ele melhore, o centroavante que não faz gol. O Viseu. Não, qualquer um dos 2. O Guerreiro? Não, o Guerreiro eu acho que não vai jogar não, mas o Viseu eu acho que vai ser o que ele não jogou até esse jogo agora contra o Atlético. Você acha que o Berrio se recupera? Foi meio brabo, né? aquele corte ali. Abriu deve ter 2 buracos. Deve ter uma semana só. O jogador tem tratamento de luxo, né? Então, qual é a tua ideia? O que vai acontecer no jogo, na tua opinião? Eu acho que o Flamengo ganha de 2-0. Tá bom, então vamos passar para o futebol paulista. Qual é a tua opinião sobre o trabalho que o Cuca vem desenvolvendo no Palmeiras, que ontem, porque nós estamos na segunda-feira gravando, ontem foi colocado em xeque por toda a torcida do Palmeiras e pela própria diretoria? Não, o trabalho dele, esse trabalho agora é uma tragédia, né? Desde que ele voltou, não aconteceu nada. Eu acho que o Palmeiras tem um rendimento pior que com o Eduardo Batista. Qual é a explicação para isso? O ambiente está conturbado. Você chega num ambiente... Você já conhece o ambiente do futebol do Flamengo, como é, que não é tão diferente de outros. Você chega num ambiente, a primeira coisa que faz é o jogador mais caro, você já briga, bate de frente, afasta. Tem jogador que é amigo dele, outros que não são. Aí tem que botar o jogador que é caro, lá o Borja, aí não está jogando, aí tira. A diretoria, mas gastei 40 milhões. Quer dizer... Futebol não é só entrar em campo e jogar, né? O que está no entorno afeta muito. E o Palmeiras ele acabou não sabendo o que fazer com o dinheiro. Ele teve muito recurso e fez uma confusão desgraçada no elenco. Voltando para o Rio de Janeiro, não te parece que foi parecido com o que aconteceu no Flamengo? O Flamengo, a diferença para mim é que o Flamengo tem o dinheiro que é do clube. E o Palmeiras tem um dinheiro que alguém despejou dinheiro mas lá. Mas parece que as confusões dos 2 clubes, na hora de contratar, são muito similares. Sem dúvida. Só que como o Palmeiras tinha uma expectativa maior que a do Flamengo, e olha que para ser uma expectativa maior que a do Flamengo sempre é maior. O Palmeiras gastou mais dinheiro. Gastou mais dinheiro, já era campeão, já vinha com um grupo. Porque, a gente foi campeão com esse grupo, reforçou com mais uns 5 ou 6 jogadores. Confundiu tudo. Gastou mais de 100 milhões para contratar jogadores. Parece o português que foi para a Inglaterra, não aprendeu o português, não aprendeu inglês, esqueceu o português e ficou mudo. Exatamente. É o Palmeiras de hoje. Exatamente. Ele está sem identidade nenhuma. Vai chegar já estamos em agosto, e um clube que gastou 100 milhões para se reforçar, o que já era o melhor elenco do Brasil. E não arruma nada. Não arrumou nada até agora. Já foi eliminado, está em agosto e já está fora de tudo. Qual é a tua opinião sobre a saída do Rogério Ceni do São Paulo, a primeira colocação dele como técnico, absolutamente incapaz para essa função, porque não é a dele, ele tem que aprender, tem que ir na escola, tem que ouvir, tem que começar de baixo, ele queria começar, ou começou logo por cima.
acabou sendo defenestrado do São Paulo, não conseguiu o clube, ninguém vai buscar esse cara porque não tem capacidade no momento. E eu pergunto, você acha que o Dorival Júnior vai tirar o São Paulo do buraco? Olha, eu acho que, primeiro, sobre o Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni tinha uma categoria diferente do que não parou e não sabe e vai ser treinador. Como o Van Basten foi ser logo técnico da seleção da Holanda, também não deu certo. Mas essas coisas acontecem. E o Dunga, do Brasil. O Dunga, pois é, isso acontece no futebol mundial, você pegar um cara e tentar transformar, eu acho que não deu certo ainda nenhuma vez ainda de você entrar e virar uma espada logo de cara. O Rogério Ceni era pela condição que ele tinha, a idade, a formação dele, que é uma formação, tem uma boa formação. Só que no Brasil não adianta. Você chega aqui, perdeu 4 jogos, 5 jogos, apareceu lá a setinha do Z4, apavorou lá e mandaram embora. Mesmo sendo ídolo, sendo qualquer coisa. O Dorival Júnior é um técnico competente. Não acho ele nenhuma sumidade, mas acho ele um competente. O problema é que a gente falou naquele outro bloco, fica ali naquela zona do rebaixamento. Saiu, voltou. Já saiu 2 vezes e voltou 2 vezes. Se não der um sprintzinho agora, no final não aguenta. Que aí no final já degringola tudo mesmo. Vai ser mandado embora o Dorival Júnior, certamente. São 17 rodadas, né, que ele tem ainda para sair. Tem capacidade para isso e tem muito time querendo também cair, né? O Chapecoense, por exemplo, ganhou ontem um resultado sensacional para ele, mas ele está fazendo o dever tudo de casa para cair, né? Está cumprindo a cartilha certinho. Estamos então encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV sobre o futebol brasileiro e o futebol mundial com Maurício Fonseca. Já voltamos e vamos conversar sobre Corinthians, sobre Santos Futebol Clube, sobre a seleção brasileira, as eliminatórias da Copa do Mundo e o que é que nós podemos esperar do Brasil para a próxima Copa. Já voltamos, não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, na nossa conversa com Maurício Fonseca sobre futebol. Maurício e o Santos, Maurício. O Santos está lá nas cabeças do campeonato, entre os 4 primeiros colocados, e, obviamente, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o Corinthians, o Santos é um dos candidatos a esse título de campeão brasileiro. Não te parece, não? Ele, o Grêmio, até o Flamengo ainda dá, mas está 15 pontos, né? É muito jogo, é muito ponto para você tirar, né? Porque você não só tem que ganhar os seus 5 jogos que você tem de diferença, como o outro tem que perder. São 48 pontos em disputa. 48, 17, 48. São 18 rodadas, não é? Não, agora são 17. 17, porque já teve a primeira. Teve duas. Então são menos 3, são 45 pontos em disputa. E eu entendo que o Flamengo possa chegar assim. Lógico que dá. Pode ser. Futebol a gente já viu acontecer qualquer coisa. No ano de 2009 o Flamengo foi campeão, ele partiu para mais pontos do que isso. E eu acho que o problema é que o outro time não estava tão distante. Esse Corinthians é fora da curva, isso não existe. Vamos ver o que vai acontecer no segundo turno. O que eu acho é que o Corinthians não tem caixa para... Você acha que vai começar a evoluir? Não posso afirmar isso, mas ele não tem um elenco que no final da temporada vai começar a ter o Jadson machucou. Nós vamos falar de Corinthians daqui a pouco. Fala do Santos primeiro. O Santos está classificado na Libertadores, passou para as quartas de final também. E está com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que, evidentemente, que a atenção dele está voltada para a Libertadores. Faltam 4 jogos para ele ir para a final. 4 jogos para ele ir para a final. Então, quer dizer, ele está mais pontos do que o Flamengo. Não, tá igual, mais ou menos. 16, 2 pontos 14, ou 3, 13, um na frente do outro. Nada ele está monitorando, eu acho. O Santos vai ficar monitorando ali. Se der chance, estamos aí. Mas eu acho que a atenção toda voltada para a Libertadores e nem poderia ser diferente, já está nas quartas de final, né? E o Grêmio que está em segundo lugar? O Grêmio é o melhor time do Brasil para mim. Na verdade é Corinthians, Grêmio, Santos e Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro e aí vai. Cruzeiro vem 2 pontos atrás do Flamengo. Só 2? Porque o Botafogo estava 1 e ficou para trás, tá certo. Eu acho que o Grêmio joga o melhor futebol, é o mais gostoso de ver. Eu gosto de futebol independente do... Nós até conversamos sobre isso aqui no rádio. É uma triangulação muito rápida. E às vezes até um losango rapidíssimo, levando a bola do meio de campo para frente. DNA de jogar para frente. O time entra para jogar. Qual a tua opinião sobre o Renato Gaúcho, hein? Olha, eu gosto muito do Renato Gaúcho. Trabalhei com ele algumas vezes e, um personagem do futebol. Quando ele
até ele voltar agora para o Grêmio, eu achava que o Renato ficava com essa história só de ser fanfarrão, sabe? Sou o Renato, eu sei, vou andar nu se perder, vou fazer não sei o quê, vou brincar. Mas eu tô muito surpreendido por ele, positivamente, muito bem surpreendido, porque é um trabalho consistente, não é foi campeão da Copa do Brasil ano passado, as pessoas, mas pegou o time do Roger, então, não sei o quê. Ele agora pegou, fez tudo, o Roger já não foi lá e ele continua aqui. O Grêmio é o time que joga melhor do futebol brasileiro, faz gol em qualquer lugar, joga bem fora de casa, joga bem em casa. Agora, não tem elenco numeroso, então como ele só está pensando na Libertadores e na Copa do Brasil, que ele está, como o Botafogo está nas duas, ele está ali, o Renato já disse, vai jogar o brasileiro com os garotos, porque tem muita coisa para ganhar, para perder imediatamente. Os mineiros, o Cruzeiro, para mim, vai ficar ali brigando para ir para a Libertadores, talvez. E o Atlético... o Atlético não, vai jogar os Fluminense e ganhar também, já fica ali mais fica com 29 pontos, não é tão... Mas tem que rever o conceito, né? Esse negócio é a mesma coisa. O Atlético contrata assim... Todo jogador, cadê o tá no Atlético? Apareceu no Atlético, tem... É contratação sem critério, é só para contratar o jogador porque ele é bom. Ele é bom, então contrata. Só que aí tem 3 bons para jogar naquele lugar. Na mesma posição. Tem Valdívia, tem aquele outro que era do Vasco e do Corinthians. Valdívia do Internacional. Valdívia do Inter. Como é o nome daquele que era o Lourinho, que era meio sararazinho? Eu sei quem é. Que jogava no Vasco. Eu sei quem é. É ruim de eu me lembrar o nome dele. Agora esqueci agora o nome dele. E aí tem o... Otero, tem Bolanho, Bolanhos não é... Bolanhos tá no Grêmio e não tá com algum problema lá. Bolanhos não, como é que é o... Casares. Aí tem Robinho, tem Fred, tem Luan, é muita coisa, entendeu? E a defesa é ruim, a defesa é velha, os jogadores são... Marco Rocha está lá um tempão, Fábio Santos, que é um bom jogador, mas está um tempão. Não dá mais, né? O Eduardo, o zagueiro, que era o líder, campeão, ele já está muito, muito velho, tem que rever o conceito ali. Qual é a tua classificação para os times do Campeonato Brasileiro? O que você acha que vai dar? Acha que vai dar Corinthians? Nós não falamos do Corinthians. Eu acho que para alguém hoje apostar que não vai ser o Corinthians campeão, o Corinthians é difícil, a pessoa tem que ter uma informação de bastidor aí, porque não é só porque... Tudo bem que perdeu agora o jogo, a primeira derrota, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu já vi alguns jogos do Corinthians no campeonato, não é porque o time está na frente, o time é consistente mesmo. Ele ataca, faz gol. Ele tem o segundo ataque, o artilheiro do campeonato é do Corinthians. A defesa é menos vazada do Corinthians. O artilheiro é do Corinthians. Tudo é do Corinthians. Ele é o segundo ataque mais positivo. Quer dizer, não é uma falácia você dizer que o Corinthians joga por uma bola. Não joga por uma bola, joga por 3 bolas. Contra o Flamengo, ele poderia ter perdido o jogo. Todo jogo ele faz um gol. O único que não fez foi esse agora. E aí perdeu. Entendeu? É um time consistente, muito mais do que a gente está acostumado a ver no Brasil. A consistência do time. Não é o melhor time, mas é um time que... Olha, para fazer um gol no Corinthians, você tem que... Rebolar. Não é fácil, não. O treinador, o Carille, realmente... Como o Jair Ventura, ele fez o seguinte, eu tenho isso aqui, é isso que eu tenho. Todo mundo quer jogar igual o Barcelona. O ideal é todo mundo quer jogar igual o Barcelona, ficar com a bola e fazer gol. Agora, o problema é que você ficar com a bola... Todo mundo tem essa competência. Pega um Guardiola e bota para dirigir o Botafogo, você vai virar o Barcelona. Não vai. Vai melhorar, pode ser, mas não vai virar o Barcelona porque não tem o Iniesta, não tem o Messi, não tem o Neymar. Ontem mesmo, Barcelona, já sem o Iniesta... Ontem jogou sem Iniesta, Neymar e Suárez. Só não é comum porque tem o Messi, senão era um time comum o Barcelona. Ô Maurício, o técnico da seleção brasileira, você acredita que o Brasil vai se redimir da Copa do Mundo que foi jogada aqui em casa e vai mostrar ao mundo que não desaprendeu o futebol que levou o Brasil a conquistar 5 Copas do Mundo? Olha, Ronaldo, eu estou muito esperançoso, porque realmente... o que eu imaginava, eu sempre fui um defensor de que é uma bobagem dizer que essa geração não existe, todo mundo é ruim. Eu te vi ele jogando nos times da Europa, o Felipe Coutinho, destaque do campeonato inglês. Neymar, um dos destaques do campeonato espanhol. Eu sempre brincava assim, se você chegar para um treinador e falar assim, ô Guardiola, eu te prometi o Messi, Cristiano Ronaldo, mas não vai dar. Dinheiro eu não tenho para isso tudo, porque eu fiz uma transação, mas eu vou te dar o Neymar, Daniel Alves, Marquinhos, Davi Luiz, Marcelo, Paulinho, Gabriel Jesus. Você acha que o treinador vai chorar, vai ficar triste, vou embora, que com esses jogadores eu não jogo? São jogadores de ponta no mundo todo. O problema era na hora que ele juntava. O Dunga se mostrou incapaz de comandar uma seleção brasileira.
Eu não digo nem de como o time, treinar o time, essas coisas, não. Ele não sabe gerir o grupo. Isso é que é o principal defeito para mim, além de não ser um treinador. De fato, ele não é um gestor, ele não sabe, ele cria um ambiente pesado, carregado. O Tite chegou ali com os mesmos jogadores, são os mesmos jogadores, né, que a gente tá vendo aí, que é o mesmo que o Dunga convocava. A seleção brasileira virou primeira do ranking, ganhou todos os jogos, quer dizer, isso é inimaginável. Então, quer dizer, e o time joga bem o do Brasil, não é que ganhou, né, a gente podia ter, ganhou, não, ganha jogando com autoridade, 3-0 na Argentina, 4-1 no Uruguai, dentro do Uruguai. Qual é a tua opinião sobre o Felipe Melo, hein? Voltando um pouco para o Campeonato Brasileiro, porque vem acontecendo com os clubes brasileiros, especialmente o Palmeiras, que não consegue se acertar. Você acredita que o Felipe Melo é tudo aquilo de ruim que dizem dele? Ou, ao contrário, o Felipe Melo talvez precisasse de alguém que o orientasse, porque ele futebol ele tem demais? Eu não acho que ele tenha demais futebol. Acho que ele é um bom jogador de futebol, melhor do que as pessoas querem classificar ele como não. Agora, ele é completamente equivocado, na minha opinião, do jeito que ele conduz a carreira, a imagem dele. Cada vez todo mundo, menos ambiente belicoso, menos já basta o que tem no mundo, e ele investe exatamente nisso, numa coisa de criar confronto, de criar tensão. Ele se sente bem assim. Não se sente nada. Ele acha que se sente, tanto não se sente que está afastado aí. Eu acho que um dos problemas do Palmeiras foi a contratação do Felipe Melo. Não pelo jogador. O jogador é um bom jogador. Mas ele traz com ele uma carga, gente contra, sabe? Fica todo mundo... Ele vai criando um ambiente, todo mundo vai ficando contra ele. Primeiro jogo dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele pagou uma geral para um coitado lá que ficou no chão. Eu me lembro disso. O garoto ficou... Depois ele até pediu desculpa. Porque ele disse que o garoto estava simulando. Estava simulando. O garoto tentou driblar ele. Quem é ele para dizer isso? Do jeito que ele faz? Isso é comum no futebol, mas não daquele jeito, tipo... Dando decisão, eu vou te matar se tu levantar a próxima vez, moleque. Aí disse que ia dar tapa na cara dos uruguaios, aí teve que dar agora, mesmo. O uruguaio, na verdade, pediu para tomar um tapa na cara. Não, naquele dia... Não, mas ele falou antes. Naquela hora não. Ele até saiu de campo. Não, ele não fez nada naquele dia. Não fez nada. Aquele dia não fez nada. O soco que ele deu no cara, porque o cara pediu para tomar e queria tomar, para dizer que tinha tomado. Vamos entrar na máquina do tempo aqui, voltar um pouco para dentro do Flamengo, quando você foi assessor de imprensa naquele período. Eu pergunto, o que você aprendeu lá, hein? Ronaldo, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha carreira de jornalista, porque eu tive a oportunidade de estar do outro lado. E você vê como é que funciona até entrar em campo. Como é que funciona? Eu gosto de futebol, que fui parar nesse ambiente porque eu sou apaixonado por futebol. A gente é apaixonado pelo jogo, né? É que a gente está falando aqui. Ninguém vai torcer pelo 4-3-4, 5-2-1 ou pelo treinador. Vai pelo time, pelos jogadores. Então, isso é que é a essência do futebol. Agora, para acontecer isso, tem um bastidor onde tem muito dinheiro envolvido, tem um monte de coisa. Então, tem interesse de tudo que é lado. O clube, muitas vezes, a gente pensa assim, como é que o Flamengo, com esse potencial, 40 milhões, não sei o quê, com essa torcida, não sei o quê, ficou tanto tempo ali naquela... Porque... Não, ele continua, porque não ganhou nada até agora. Não, estou dizendo, não é nem de ganhar, de ser um clube bagunçado, aquela confusão, o time que mais deve do Brasil, está devendo, perde não sei o quê. Porque não era... tem que dar trabalho administrar uma massa daquela. O que atrapalha o Flamengo, na sua opinião? É muita pressão? As pessoas não aguentam a pressão? Não, é a grandeza do Flamengo, viu? Porque do Flamengo, assim, por exemplo, agora, essa situação, a torcida do Flamengo criou uma expectativa de que o Flamengo não pode mais perder, já que tem dinheiro, tem o maior time, contratou um monte de jogador, não vai perder mais. O goleiro é o Banks. Toma um gol de pênalti, as pessoas... Toma um gol de pênalti, pô, cara, toma um gol de pênalti, o normal é tomar. O cara pode chegar aqui dizendo que pega pênalti. Mas ele não chegou dizendo que pegava pênalti. Os outros é que disseram. Ele pegava os pênaltis lá, as pessoas, ele pega... Aí criou-se... O Giovânio é um bom jogador, tudo bem. Não é o Garrincha que tá voltando do Flamengo. Sabe? Parecia que era um driblador que ia chegar e... O Diego, que é um bom jogador, não é o Neymar, nem é o Felipe Coutinho. Ele é o Diego, com 33 anos. Quer dizer, depois de tomar um cacete no joelho... não voltou, ele começou muito bem, não voltou ainda bem. Lógico que ele é um bom jogador, alguém vai duvidar que o Diego é um bom jogador. Agora, como é um bom jogador, o Guerra do Palmeiras, o outro, então equilibra. Agora, pelo que você aprendeu dentro de um clube de futebol, você acha que um presidente pode acumular vice-presidência de futebol e diretoria de futebol e tudo dentro do futebol?
Olha, a única vivência que eu tive dentro do clube foi do Flamengo. E no Flamengo isso é impossível. Mas lá está acontecendo isso. Está acontecendo. Porque na minha época, quando eu trabalhei, o Gilmar era um manager. Como se fosse o Rodrigo Caetano. Ele segurava a onda, o Gilmar. Não é isso. É porque tinha o cargo dele e aí não tinha... O diretor de futebol era meio figurativo. Tinha lá os diretores amadores, né? Mas hoje também tem lá o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, teoricamente. O Fred Luz é o diretor de futebol. Mas eu te pergunto, se você tem um diretor ou um vice-presidente de futebol e as coisas vão mal, você bate nesse cara. Quando não tem, bate no presidente. Eu acho que não tem. Eu acho que não precisa ter vice-presidente de futebol. Se você tem diretor de futebol, gerente de futebol, não precisa ter vice. A não ser que seja uma composição política que você precise... eu não concordo com você, não. Você acha que tem que ter vice de futebol? De futebol. Ou então não precisa ter diretor, entendeu? Eu tô dizendo isso. Tá bom, tem que ter um cara da diretoria que seja voluntário, tomando conta do futebol, como tem que ter um tomando conta de cada uma das áreas em qualquer clube. Isso é a minha avaliação. Não, tudo bem. Eu acho que não precisa... Isso é uma opinião minha. Eu não acho que tem que ter diretor, então. Eu acho que acaba... Lá no Flamengo ainda tem o Moser, tem um monte de gente... O Moser até agora não entendi o que ele tá fazendo lá. Ele é quase um conselheiro. Então tá bom. Mas é quase um conselheiro. É mais ou menos isso, eu acho. Ele fica ali e... Quando tá ganhando, é sempre assim. Quando o time tava ganhando, ele fala assim, o Moser é importante porque, ele segurou a onda 3 vezes. Depois que ele começa a perder... No futebol é resultado até para quem não joga. Tudo é resultado e o Flamengo é o maior clube do Brasil, na minha opinião. É o maior porque tem mais gente, tem título, tem quantidade de sócio. De sócio nem é tanto, é sócio agora. Mas se bem que esse sócio torcedor... Mas não é a maior, não. Não é. Mas lá assim, no Sul, o pessoal do Internacional tem o dobro. O Botafogo, por exemplo, está com 40 mil, que é uma coisa inimaginável para o Botafogo. Mas o sócio torcedor do Rio do Inter, agora, por exemplo, caiu pra caramba, porque só quando tá ganhando é que você quer. Não é aquela fidelidade eterna, é quando tá ganhando, você cresce. Quando não tá, o nego para de pagar. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Maurício Fonseca e o nosso papo de hoje é futebol. Não sai daí, já voltamos com futebol internacional, com jornalismo esportivo e com a vontade que os paulistanos têm de fazer do Corinthians o maior time das galáxias, mas, infelizmente, no país onde o Corinthians nasceu, existe o Clube de Regatas do Flamengo. Já voltamos. Estamos de volta com Menorá na TV e Maurício Fonseca falando sobre futebol. E o Corinthians, meu querido Maurício Fonseca, os paulistanos querem de qualquer maneira emplacar o Corinthians como o maior clube do planeta. E eu pergunto a você, vão ter que suar para passar pelo Flamengo, mas será possível que isso pode acontecer? Ou você acredita que isso não é algo que vai rolar nos próximos 480 anos? Olha, Ronaldo, 480 anos eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui, pelo menos, nos próximos 40 anos, pelo menos, eu acho que o Flamengo continuará sendo o maior clube do Brasil, apesar da força que São Paulo tem hoje, muito maior que tinha antigamente. Mas o Flamengo é um clube nacional muito maior que o Flamengo. Eu, quando fui assessor de imprensa do Flamengo, eu viajei com o Flamengo o Brasil inteiro. É impressionante. E realmente saiu daqui. Enche estádio em qualquer lugar do Brasil. Agora até o Pacaembu eles chamam de jogo contra o Fluminense, mas Paraná menos, que aí já é mais dividido com o Sul, muito time de Paulo. Agora, de Espírito Santo. Para cima. Mas incluindo pro lado. Brasília, também, Mato Grosso. Mato Grosso pode ser que ainda tenha muitos de São Paulo, porque tem muita imigração, gente que foi para lá. Mas curiosamente os times do Mato Grosso têm a camisa do Flamengo. Tocantins, Goiás. O Flamengo perto do... Eu me lembro que em 2000 teve aquela Copa dos Campeões. O Flamengo era o campeão carioca, que jogava, era no Nordeste, era no João Pessoa e Maceió. E no primeiro, o grupo do Flamengo era Flamengo, São Paulo, Vitória... Na rodada ia ser São Paulo e Vitória, Flamengo e Goiás. Jogo de fundo em Maceió. E aí o organizador, que era o Kiko, que trabalhava com o Luciano do Vale, e ele estava lá com a gente. O Flamengo não podia perder, né? Senão não dava renda no último jogo. Não, esse jogo... Pois é. Mas esse primeiro jogo era no estádio de Maceió, que cabe 30 mil pessoas. E ele no dia anterior falou, vocês vão ver amanhã que a força que o São Paulo... Não, a força que o São Paulo tem depois do Telê, campeão do mundo, não chega a ser o Flamengo, mas vocês vão ver como o estádio vai estar, que o jogo do Flamengo é depois. Aí o Flamengo chegou lá no intervalo do jogo, né? Aí
Os jogadores foram lá pro vestiário, eu fui ali para fora, ver com a imprensa, no campo ali, quando eu olhei assim o estádio, era todo vermelho e preto. E ainda estava na preliminar. Mas estava 30 mil lotado, todo vermelho e preto. Aí o Rui Fernando, que é o repórter que era repórter antigo da Globo, virou pro Kiko e falou assim: pô, a torcida do Vitória veio toda hoje mesmo, né? Porque era Vitória e São Paulo jogando. Ele virou e falou assim: olha, a gente vê um grupo de 200 pessoas, acha que é muito, né? Se você pegar 200 pessoas e olhar, mas aqui no estádio, você tem um São Paulo ali, outro São Paulo ali. O Flamengo é uma loucura daqui para cima, do Espírito Santo para cima. É uma coisa que não tem igual em nenhuma outra região. Mas você concorda que a imprensa está fazendo força para elevar o Corinthians de patamar? O Corinthians cresceu demais nos últimos 20 anos. Demais, assim. A gente, eu me lembro do Corinthians... Eu acho que nos últimos 5. Não, ele cresceu mais. Desde democracia 90, corintiana. Exatamente. Dali o Corinthians começou a virar uma coisa... Porque o Corinthians era meio folclórico, né? 24 anos ser campeão, a torcida desesperada, a macumba contra o Pelé ficou 9 anos o Santos sem perder do Corinthians. Quer dizer, tinha uma série de fatores que parecia que era uma coisa meio folclórica. Depois ele se arrumou, porque era aquela bagunça política que era também, se arrumou um pouquinho, a democracia inflou a marca, e aí Corinthians hoje em dia tem estádio, tem 5 títulos, não tinha título brasileiro nenhum. Ganhou 5 títulos brasileiros já, pô. Sabe, não é um time que, campeão da Copinha, dessa Copa, é o que maior vencedor, toda hora ganha. Se tornou uma força realmente. E tem bastante torcedor, isso não dá para negar, até porque em São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Você já sai com o dobro do Rio só ali. Vamos falar um pouquinho do Rueda. O que você espera desse novo técnico do Flamengo, que é colombiano, que é vencedor e que tem atletas colombianos no seu elenco, no elenco que ele dirige, que podem ajudá-lo a se comunicar, a se manifestar com mais facilidade dentro do grupo do Flamengo? Eu acho que o Rueda, o currículo dele é um bom currículo. Foi campeão da Libertadores, já dirigiu a seleção colombiana, levou a Honduras para a Copa do Mundo em 2010. Não conheço o trabalho dele a fundo, seria aliviando eu começar aqui a falar que ele faz assim, faz assado, não sei. Agora, o futebol que o time dele jogava no passado era realmente muito bom. Ganhava de todo mundo, dentro de casa, fora de casa, era 4. Pegou o Nacional. Lá pra frente, né? Pegou um Peñarol lá, acho que deu de 5 dentro do Uruguai. Tudo bem que o Peñarol já não é mais o Peñarol, mas de qualquer maneira ganhar de 5. Agora, o fato dele ter lá Cuéllar, Berrio e... Fora Mancoejo, os peruanos, o Trauco e o... são 2 colombianos, né? 2 colombianos são o 2 Berrio peruanos, e o Cuéllar. 2 peruanos e um argentino. Seja. Isso facilita, sem dúvida nenhuma. E principalmente os colombianos que foram jogadores dele, né? Não é só que eles estão lá. O Berrio era jogador dele. O Cuéllar não sei se era jogador dele. Agora, o Mancoejo caiu muito de produção ou nunca foi aquilo que se esperou dele? Você sabia alguma coisa do Mancoejo ou esse é mais uma contratação de Araque, que foi contratado pelo filme? Exatamente. Eu não acho que nenhum jogador que você contrata na Argentina hoje, o time do Brasil lá na Argentina, a não ser que seja um garoto e seja uma revelação e que vá se tornar um Maradona, ele é de segundo escalão porque todos os argentinos estão fora como todos os brasileiros. Então o que sobra lá é pior do que o que sobra aqui, eu acho. O Botafogo, esse carro que o Botafogo arrumou, que foi uma coisa que ninguém imagina, ele era do Quilmes, tem 28 anos, ninguém nunca nem viu ele jogar na Argentina. Está lá no Quilmes há 5 anos. O Quilmes com todo respeito, é um Figueirense aqui do futebol brasileiro, mais ou menos. O time ali da intermediário, para baixo. E deu certo porque encaixou, não é porque é um jogador brilhante, nada. Qual é a tua... Eu acho o Mancoejo menos do que se espera. Qual é a tua opinião sobre o Guerreiro? É outro que é menos do que se espera? Não, eu acho o Guerreiro... na minha opinião, o Guerreiro é o melhor jogador do Flamengo. Eu acho ele o melhor jogador de futebol do Flamengo. Quando o Flamengo joga sem ele, o Flamengo fica muito menos forte. O outro time respeita mais quando está com o Guerreiro. Não porque é o Viseu ou não, porque o Guerreiro, ele segura. Agora, ele é um jogador chato, porque ele reclama o tempo inteiro, e não é um artilheiro. Não é um jogador que faça um monte de gol, mas ele participa do ataque o tempo inteiro. Ele tem técnica, tem força, sabe? Entra para jogar, não fica de corpo mole, ele entra para jogar. Eu acho ele um excelente jogador. Abaixo do nível não é um Suárez, não é um Cavani, é isso, mas é um jogador de futebol de top para mim. Maurício, e a corrupção no futebol, meu amigo? Como é que você visualiza essa questão do presidente da CBF não poder sair ou não querer sair da própria esquina
para não ter um dissabor? Como é que você imagina esse Marinho, que era o antecessor dele, preso em prisão domiciliar? Várias figuras do futebol mundial envolvidas. O Ricardo Teixeira também já está igual o Del Nero, não pode mais sair também. Sem dúvida nenhuma. Várias figuras do futebol mundial envolvidas em corrupção, vendas de ingresso de maneira fraudulenta, Copa do Mundo custando um absurdo para cada país, e no meio disso a gente vê a corrupção rolando. Qual é a tua opinião, hein? Eu acho que o futebol está inserido na sociedade como qualquer outro ramo de atividade, qualquer outra coisa. Então, tem corrupção, em todos os países do mundo tem corrupção, agora aqui no Brasil é brincadeira. O futebol também acompanha o ritmo da sociedade. Lá fora, se uma pessoa rouba... Me lembro que uma vez teve um escândalo que o rapaz roubou 3 milhões do Banco da Rainha lá na Inglaterra, 3 milhões de libras, que daria 10 milhões de reais, 12. Pô, só o da Petrobras, um rapaz lá devolveu 99 milhões que ele tinha pego em propina. Aqui não é para principiante. Eu só acho que a corrupção no futebol, ainda perto desses 99 milhões da Petrobras, acaba ficando pequena. Não que seja barata, não. É que diante desse... Por isso que eu acho que no futebol a parte política do futebol acaba se diluindo no Brasil, porque você vai com corrupção no início, na página de política. Aí chega na cidade, matéria de corrupção, e é corrupção de 20 bilhões, 10 bilhões. Na internacional tem corrupção. Aí chega no futebol, o roubo ainda é de 5 milhões, 10 milhões, que é muito dinheiro. Mas num contexto desse aqui, fica parecendo que não é. Agora, o futebol brasileiro passou pelo 7-1, por tudo, isso tudo é reflexo dessa confusão toda. O Runco, o José Luiz Runco, médico que era médico do Flamengo, ele antes de sair, quando ele saiu da CBF, ele me deu uma entrevista a minha, o Carlos Eduardo Mansur, eu ainda estava no Globo, e ele falou, e a gente perguntou se isso afetava essa balbúrdia política do esporte. Ele falou, não tem nenhuma dúvida, não tem comando, o cara que manda, o jogador sabe que ele não pode sair, que ele está envolvido com sacanagem, com coisa, então não tem como isso, é como a gente falou do Palmeiras, não tem como isso não acabar não refletindo no futebol. O que é que você viu nos bastidores do futebol que você não gostaria de ter visto e que você tenta esquecer e não consegue? Tem alguma coisa por aí? Por incrível que pareça, nesses 2 anos, e eram anos conturbados, que foi o primeiro ano era com o Romário e o segundo ano era com o Petkovic e Edilson, que... São mais dois. Mas eu nunca vi brigarem de mão, sair na mão mesmo, dentro do vestiário, já teve ameaça. A turma deixa disso, saiu. A coisa mais, assim, que mais me incomodou na minha vida no futebol foi um dia que um segurança do Edmundo, que era um motorista também, que era de torcida, trabalhava lá para ele, entrou no vestiário, pediu para eu chamar o Quimelo, que era o supervisor. O Quimelo era um... Carlos Eduardo Quimelo, um mago de cabeça grisalha, assim. Um senhor já. Um cara de 50 e poucos anos na época, assim, que isso foi em 99. E eu fui lá no campo e falei, ô Quimelo, o Careca tá lá no... O Careca era o... Era o motorista do presidente. do Edmundo. Do Edmundo, presidente, Tá. Ele andava lá com os jogadores, ele era envolvido com o jogador, com esse jogo. E ele me pediu para chamar o Quimelo, que ele queria falar com o Quimelo. Parecia que o presidente estava chamando ele. Um recado, tem um recado. Eu falei, trabalha Entendi. com ele, eu falei, Quimelo, o rapaz está lá dentro querendo falar com você. Eu falei, não, já vou. Você conhece ali o vestiário do Flamengo, você entra assim, dobra à direita, né? Aquele da Gávea. da Gávea. Entra, tinha musculação aqui e aqui. Quando ele entrou assim, desavisado, ele estava assim na parede, ele encostou assim, mas ele deu uma bolacha, sem falar nem oi, nem bom dia. O Quimelo? Deu uma bolacha no Quimelo assim, o Quimelo curvou, ele encheu veio o Quimelo de pau. aqui, mas na hora que ele deu o segundo, o Caio Ribeiro, que jogava no Flamengo, estava assim, já secando, assim, sabe, em cima da mureta do banquinho, voou no cara e segurou, falei, vai matar. Que isso? O senhor lá caído no chão. E qual era o motivo? Ninguém sabe. É igual de Romário, que mandou o Romário embora. Se o supervisor mandou o Romário embora, pô. Né? Um clube, numa empresa. E aí apanha do segurança tomou do presidente. E aí ficou por isso mesmo depois. Depois continuaram os dois trabalhando no Flamengo. Só que aí o Quimelo também, quem levou ele para lá foi o Gilmar. O Gilmar já estava começando, depois daquele episódio do Romário, ele aí defenestrou mesmo.
que Melo continuou trabalhando lá. Depois eles fizeram as pazes lá, porque era o motorista continuou lá na gestão do coisa, e aí foi o dia que eu falei assim, não, isso não é pra mim. Não, eu saí dali achando que tinha sido demitido, porque eu saí do vestiário e fui embora, e fez um barulhão, a imprensa ali ficava antigamente ali dentro, veio falar, eu falei, ó, isso não existe, uma pessoa agredir um outro dentro, o cara que trabalha junto, não ensina ambiente pra mim, não. Aí veio um senhor lá, não houve nada, eu falei, não, houve sim, isso é um absurdo, fui embora. Eu falei pra minha mulher, pô, amanhã vamos chamar lá, vou ser demitido. Meu querido amigo, aproveita o embalo e se despede, foi um papo maravilhoso sobre futebol, bater esse papo com você é ótimo, e eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores. Pô, Ronaldo, foi um prazer também, gosto muito de falar de futebol, é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Somos dois. Por isso que eu fui ser jornalista, para poder ganhar dinheiro falando. Meu pai sempre falava, arruma um emprego que você gosta, que nunca vai parecer emprego. E é o que eu tentei fazer a minha vida inteira, e eu adoro, então sempre que tiver a oportunidade, pode contar comigo, que eu adoro falar de futebol. E é uma paixão, e com gente que gosta também, aí é melhor ainda. Você está sempre convidado. Obrigado. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET. E também em todos os dias que você já se acostumou a assistir às nossas repetições e que você pode conferir aqui embaixo da telinha dia e hora. Nos vemos lá.